Olá, esse vídeo é para falar sobre a BMW G650 GS, a minha avaliação sobre a moto. E antes de eu falar sobre a moto, vou falar um pouco sobre mim, até para vocês saberem quais são os meus parâmetros e meus conhecimentos sobre moto. Eu sou apaixonado por moto desde criança, sou leitor de revista especializada desde os 12 anos, isso faz décadas atrás, e tenho moto desde os 18. Então, minha primeira moto foi uma TT125, uma Yamaha, também conhecida como toda torta. Depois eu regredi para uma mobilete, depois eu dei um salto para uma DT180, posteriormente uma belíssima e deliciosa DT200R, depois veio uma Twister, uma CDR 450 SR, uma moto linda, espetacular. Posteriormente eu entrei numa aposentadoria. Eu pensei que eu não ia mais ter moto, mas continuei acompanhando o mercado e lendo revista especializada. Até que eu decidi comprar uma Yamaha Neo, que assim, era uma moto que seria para ficar na garagem, e aí o bicho da moto me pegou de novo. E posteriormente da Yamaha Neo eu comprei a BMW G650. Eu comprei ela em 2012, no começo de 2012, e atualmente minha moto está com 39 mil quilômetros, então eu já tenho uma boa experiência rodando em cidade, estrada e off-road quase nada, eu praticamente não faço, salvo alguns percursos em terra. Okay? Então, quando eu comprei a moto, eu estava avaliando, como eu saí de uma scooter, eu estava avaliando seguir nessa linha. Então, eu analisei também a Dafra Citicon, certo? Cheguei até a ir na concessionária, ver ela, mas duas coisas me descartaram. Uma foi a largura da moto, achei ela muito larga para andar na estrada, mais larga que a BMW, né, G650, e pelo fato de não ter ABS. Eu tinha alguns requisitos. A minha moto teria que ter ABS, tá? Segurança, assim, não abro mão, então o ABS é um fator assim, primordial. Eu queria uma moto com pneu sem câmera, então isso já eliminou algumas big trades da época, né? Queria uma moto, questão do valor, óbvio, uma faixa entre 20 e 30 mil no máximo. Tem uma outra coisa que me levou a analisar, é a altura do banco. Eu não sou alto, então para mim influencia. Eu tenho 1,70 m, então tem algumas motos que para mim não servem, não dá. Enfim, então nesses fatores me levou a 3 motos. A Citicon, que eu descartei, a NC 700, na época era 700, que estava para ser lançada. Eu estava analisando, cheguei até a mandar uma carta para a Honda para saber se ela iria ser lançada, quando iria ser lançada, enfim. A Honda me respondeu vagamente e aí eu não aguentei esperar e fiz um negócio com a BMW G650. Vou fazer uma breve descrição sobre a BMW, sobre esse modelo, a G650. Apesar que essas fichas técnicas encontradas facilmente em site, em revista, enfim. Ela é uma monocilíndrica, tem um cilindro, tem um curso de suspensão que é melhor que as crossover, mas não é tão avançada, tão propício para off-road. Ela tem 170 mm na dianteira e 165 atrás. Então, no off-road urbano, ela vai muito bem. Tá? Então, é uma moto que vem bastante equipada, ela vem com ABS, vem com cavalete central, aquecedor e protetor de mão. Tá? Então, é um fato interessante, assim, poucas motos vêm com todos esses equipamentos. Ela tem uma altura do banco de 800 mm, só para efeito de comparativo, a Versys 650 tem 845 e a NC da Honda, a NC 750, tem 831, então tem 3 centímetros, um pouco mais de 3 centímetros, um pouco mais alto o banco. Tá? É uma moto leve, ela tem 175 kg, que com um tanque cheio, enfim, óleo e tal, vai para 193 kg. Então é uma moto leve e fácil de domar na cidade. Tá? Bom, a questão de escolha de moto, eu vejo muitas análises de moto falando, não, essa aqui é a melhor moto do mundo, pode comprar, enfim.
a moto é boa, você vai gostar. Tem que analisar qual que é a sua, o que você quer da moto, tá? Você vai andar na cidade, vai andar com garupa, sem garupa, a questão do valor, a questão do gosto pessoal também, enfim. Então, quando eu comprei a G650, eu ia usar no trânsito urbano, certo? Estava planejando a minha primeira viagem grande que eu fiz com ela e alguns passeios. Então, a minha tocada não é forte, tá? Eu não gosto de correr, enfim. Então, tudo isso me fez levar a essa moto. Então, para quem quer pressa, para quem quer correria, existem motos mais apropriadas. A Versys, por exemplo, ela tem uma tocada mais forte, uma moto mais... E quem quer um off-road, quer utilizar a moto mais para off-road, também tem outras opções mais interessantes. Então, ela é um meio termo e vai bem na cidade. Tá? Vou falar sobre os pontos positivos dessa moto. Tá? A questão do custo-benefício, ela já vem muito equipada, enfim, e tem um preço razoável por já ter ABS e tal, então eu acho o custo-benefício dela bem interessante. A revisão dela é feita, o fabricante recomenda de 10 em 10 mil quilômetros. Então, para quem utiliza a moto na estrada, isso aí dá uma baita diferença. Só para vocês terem uma ideia, existem motos da mesma categoria, uma concorrente entre aspas, que a revisão dela, o fabricante fala para revisão de 3 em 3 mil quilômetros. Então você vai fazer uma viagem de 5 mil quilômetros, pô, é ridículo, você tem que ficar programando pontos de revisão e tal, então é um ponto positivo. A moto tem uma ciclística bem interessante, igual eu comentei, a suspensão dela vai muito bem para o off-road urbano, buraco, de nível de asfalto, enfim, é bem suficiente. A ciclística ela tem uma estabilidade boa, freia muito bem, então tem uma ciclística interessante. A questão do preço do seguro, existem algumas motos que o seguro dela é impraticável, então a G650 ela tem um preço bem interessante, uma das mais baratas. Tá? Como eu disse, a questão dos equipamentos, ela vem muito bem equipada e tem algumas peças paralelas que são de baixo custo. Então, no final do vídeo, eu vou colocar um link que eu anoto, uma planilha que eu anoto todos os gastos de combustível e gastos de peça. Então, por exemplo, pastilha de freio você compra a partir de R$30, você consegue comprar filtro de óleo. Então, toda peça paralela, existem algumas peças paralelas de manutenção corriqueira assim, que são preços razoáveis. Tá? E agora os pontos negativos da moto. Tá? A moto ela vem com uma bolha baixa, uma bolha ridícula, que seria melhor não ter, então na estrada não serve. Isso aí é facilmente corrigido, você compra uma bolha com menos de R$300, você compra boas bolhas. Tá? A vibração, uma moto monocilindro, infelizmente ela tem uma vibração. Então, para quem percorre longos trechos e tal, aí vai depender da sensibilidade de cada um, mas não é agradável. Tá? Existem motos que vibram menos. Então, uma característica da monocilíndrica e a BMW, infelizmente, não está salvo desse percalço. Tá? Acho que todas as motos têm alguns probleminhas crônicos, tá? E essa BMW não é diferente. Então eu cito aqui pisca-pisca dianteiro, principalmente o modelo de 2012 até 2013 ou 2014, eles são frágeis, eles são feitos para quebrar, então com vibração eles quebram. É uma moto que normalmente costuma apresentar calo na direção, então o rolamento você tem que trocar. O rolamento você tem que trocar sei lá, tempo em tempo, mas é uma peça razoavelmente barata. O paralama dianteiro, ele costuma quebrar, acho que até o 2013, depois eles fizeram uma peça um pouco mais reforçada. Inclusive é uma situação que eu fiquei bastante descontente com o fabricante, cheguei a escrever para eles. Acho que é um motivo para recall, tá? Se a peça ou o bico desprende em alta velocidade, você passa por cima dela,
é possível acontecer um acidente. Então é motivo para recall e a BMW ignorou. Tá? Existem diversos casos dessa peça quebrar. Então é um defeito de projeto. Tá? Falando em paralama, o paralama dianteiro e traseiro também não para muita lama. Então costuma fazer, quem faz trilha e tal, a moto fica bem embreada, espalha lama, né? Paralama. Tá? O câmbio da moto eu acho um ponto negativo. Ela tem um falso ponto morto entre a quarta e a quinta, então você não trocar a marcha com vontade mesmo, às vezes entra num falso ponto morto. E além disso, a primeira marcha eu acho muito longa e a quinta eu acho muito curta, então deveria ter um melhor escalonamento ou vir com 6 marchas. E algumas pessoas reclamam da falta de marcador de combustível e de temperatura. Para mim, não sinto falta nenhuma. A moto ela tem 14 litros no tanque, então a luz entra no reserva quando ainda falta 4 litros. Então entra no reserva e aciona um odômetro parcial, digamos assim, o odômetro da falta de combustível. Então só fica sem combustível quem quiser. Como eu sempre encho o tanque, eu sei mais ou menos se está com meio tanque, enfim, já tem uma base. E a questão da autonomia, o modelo anterior, ela vinha com um tanque de 17 litros, e aí resolveram baixar para 14. A autonomia dela é razoável. Na estrada, 250 km, sem rodar até acabar, ela vai. Tá? Aí depende da tocada de cada um. E o painel também, eu não acho um painel muito prático. Apesar de ser bonito, eu acho um painel bonito, mas ele é muito legível. Ele é inverso. A maioria dos painéis, o odômetro é o analógico, né, o ponteirinho, e a velocidade é o digital, né, ela é o inverso. Então, o conta-giro é uma barrinha que você quase não enxerga, mas a vantagem é que eu tenho o flashlight. Então, sei lá se não é flashlight também. Estourou a rotação, ela começa a piscar, tá? Então, mesmo que você não consegue enxergar o conta-giro, você sabe que passou da hora de trocar de marcha. Tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar da moto, né? Antes de eu comprar a moto, óbvio que eu recorri à revista e entrei no site bmwg650gs.net. É um fórum de discussão sobre o modelo, um fórum riquíssimo e muito bem organizado. Então, até um abraço para o pessoal aí. Então, antes de eu comprar a moto, eu já sabia de quase todas as características, inclusive esses possíveis defeitos que eu citei. Então, não foi nenhuma surpresa, eu comprei a moto sem fazer test drive. Era exatamente o que eu li a respeito e o que o pessoal comentava no fórum. Tá? Recomendo, quem quiser, acesse esse fórum, é um fórum muito bem organizado e é interessante que atualmente tem muitas pessoas que já compraram outras motos, mas continuam frequentando o fórum. Virou uma central de encontro, de divulgação de passeio, de comentários sobre moto, não só esse modelo, mas outros, então vale a pena. Tá? Então a moto tem um bom custo-benefício, é um projeto um pouco mais antigo, mas ainda está atual. Você vê, hoje, se for comparar com outras motos lançadas posteriormente, ela não ganha e perde, enfim, ela não fica muito mais atrás. Tá? Então é basicamente isso que eu tinha falado sobre a moto. Alguém pode ter a curiosidade de saber se eu compraria ela hoje novamente. Novamente eu ficaria em dúvida para o meu uso, tá? Ficaria em dúvida entre ela e a NC 750X. Até hoje eu não rodei nessa moto, esse dia eu fui fazer um test drive, mas não tinha um modelo disponível, enfim. E como eu estou satisfeito com a moto, eu falei, não vou ficar assanhado. Mas é uma moto que eu avaliaria para o meu uso. Tá? E voltando a repetir, não existe moto espetacular, moto que eu recomendo, enfim. Tem que ver o que você quer numa moto, quais são as características que você quer, enfim, se vai andar com garupa, sem garupa, questão do preço, se vai usar na terra, na cidade, enfim. Tá?
Então tudo isso tem que ser avaliado. Enfim, acho que não existe moto ruim. O que existe é moto indicada para cada tipo de uso, para cada oportunidade. Ok?